Paz do Senhor a todos. Queremos deixar para a meditação de todos Lucas capítulo 1, versículo de número 37, que diz assim: porque para Deus nada é impossível, Não existe impossibilidade para Deus. Não há coisas difíceis para Deus realizar em prol dos seus filhos, Lucas capítulo 18, versículo de número 27, diz: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas capítulo 1, versículo 34 ao 38, a gente vai ver ali a conversa de Maria, com um anjo que se apresenta a ela, e ele mostra a grandeza de Deus que está gerado nela, é obra e graça do Espírito Santo. Ela aceitou aquela palavra, aquela mensagem, guardou em seu coração, e sabemos que o nascimento de Jesus foi um milagre, foi algo que para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Jó 42, 2, ele diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Deus que pode realizar e fazer todas as coisas sem a ajuda do homem, porque Ele é soberano, Ele é poderoso, e Ele faz como lhe apraz. Em Jeremias capítulo 32, versículo 17, diz assim: ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra, Teu braço estendido, nada difícil demais para Ti. Então não existe barreiras, montes, obstáculos que possa impedir o querer de Deus. Quando Deus quer realizar, quer fazer, Ele faz, porque Ele é Deus soberano. Em Marcos capítulo 9, versículo 23, tem uma parte do versículo que diz assim: se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Tudo é o possível ao que crê. Então veja só, a gente serve ao Deus do impossível. Não há dificuldade, não há barreira, não há obstáculo que possa impedir o querer de Deus. Ele é soberano. A gente crê nesse Deus poderoso. E aqui diz, no 23 de Marcos, que tudo é possível ao que crê. Porque a gente crê no Deus do impossível. O Deus que não existe dificuldade para Ele realizar milagres, fazer como lhe apraz. Mateus 17, 20 diz assim: se tiveres fé do tamanho de um grão, direis a esse monte, transporta-te para o mar, e assim será feito. Se tiveres fé. A fé é algo que devemos utilizar para realizações de milagres, para Deus fazer coisas grandes, aquilo que nós não podemos fazer. Marcos capítulo 11, versículo 24 diz assim: tudo o que vocês pedirem de coração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Então tudo que você pediu a Deus, crendo, vocês irão receber. É a palavra de Deus. A gente tem fé, mas muitas vezes não utilizamos a nossa fé. Por isso que não recebemos. Mas se a gente botar nossa fé em prática, crendo, Deus realizará coisas maravilhosas em nossas vidas. Gênesis 18, versículo 3 ao 14, diz assim: mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Ela riu quando os anjos disseram
que ela ia dar à luz a um filho, né? E ela riu. Essa risada foi uma risada incrédula, né? Não acreditando, porque é idosa, porque muitas vezes a pessoa olha as suas condições financeiras, olha as suas condições físicas e diz que não é possível, porque não crer. Mas quando a gente crê no Deus Todo-Poderoso, não existe idade, não existe tamanho. Deus realiza conforme a sua vontade, como Ele quer. Aí disse, poderei realmente dar luz agora que sou idosa? Ela disse, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei e você, Sara, terá um filho. Ele disse, os anjos. Na primavera voltarei e você, Sara, terá um filho. E ela abraçou o filho da promessa, né? Abraçou o seu filho, chamado Isaac, que significa riso, né? Porque era idosa, e quem olhasse para ela, uma idosa amamentando, uma idosa, né? E se alguém perguntasse, é seu neto, é seu bisneto, ela ia dizer, é meu filho. E todo mundo iam rir, né? Achando engraçado, né? Mas ali estava o cumprimento da promessa de Deus, né? Deus não olha a dificuldade, Deus realiza como Ele quer. Salmo 147, versículo 5, diz que grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder, é impossível medir o seu entendimento. A gente que acha impossível, né, medir a Deus. Não conseguimos medir a Deus o tamanho, a altura do seu poder, do seu amor, da sua grandeza, da sua misericórdia. Mas Ele é Deus, Ele mede. Ele pode medir o tamanho da minha e da tua fé, né? Ele sabe as nossas condições. Versículo 4 do Salmo 140 diz assim, conta o número das estrelas, chama-las a toda pelo seu nome. Veja o poder magnífico de Deus. Ele chama as estrelas, conta todas elas, chama pelo seu nome, né? Porque Ele é criador de todas as coisas. Isaías 40, versículo de número 15, diz assim, na verdade todas as nações do mundo são como uma gota d'água no balde, como um grão de poeira na balança. O Eterno carrega as ilhas distantes como se fossem grãos de areias. A terra é como uma gota no balde d'água para Deus. Nações são como areia, são como grãos, são como poeira diante desse Deus Todo-Poderoso que faz como lhe apraz. A murmuração do povo em relação à carne, né? Em Números 11, 1 e 23, você vai ver quando estava faltando carne, o povo reclamando, dizendo que no Egito era melhor, e Deus prometeu enviar carne e disse, e verás se a minha palavra se cumprirá ou não. E Deus mandou cordonizes, né? Mandou alimento para o povo, porque Deus é um Deus que cuida do seu povo. Mas nós muitas vezes murmuramos, reclamamos, mas a palavra nos ensina a sermos agradecidos em tudo da graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Na multiplicação de pães, lá em João capítulo 6, versículo 5 a 6, versículo 9, versículo 13, a gente vai ver ali que era um pouco, muita gente, pouco pão, pouco peixe, né? Deus não olha a dificuldade para os discípulos, de até dizerem, tão pouca coisa para tanta gente, né? Mas na mão de Jesus, né? Na mão poderosa do Senhor, as coisas são multiplicadas, são abençoadas, né? E dá para todo mundo usufruir.
Então, na mão do mestre, tudo é possível, né? Queremos contar a história de um violino e o leiloeiro, né? O leiloeiro, ele querendo vender, né, aquele violino, né, no leilão, e disse: quem dá $1? Alguém se levantou. Quem dá 2? Alguém se levantou. Quem dá $3? Aí se levanta um ancião lá no canto e se aproxima e pega o violino empoeirado, desajustado, né? Começa a limpar o violino, começa a ajustar o violino. Depois que ele ajusta, limpa o violino, aí começa a tocar uma bela melodia, uma melodia angelical, onde muitos se maravilhavam com aquela melodia. Aí o leiloeiro disse: quem dá $1.000? Alguém se levantou. Quem dá $2.000? $2.000? Alguém se levantou. Quem dá $3.000? Alguém se levantou e disse: não entendemos. Agora há pouco estava custando $3. E por que está custando agora $3.000? O que foi que valorizou? O que foi que fez aumentar o seu valor? E o violino, né, que estava empoeirado, já estava consertado, já estava ajustado. Mas o leiloeiro disse: porque está na mão do mestre. Por isso que o valor aumentou. Está na mão do mestre. O mestre cuida do instrumento. O mestre limpa o instrumento. O mestre ajusta o instrumento e usa o instrumento como ele sabe usar. Glória a Deus. Aí aumentou o valor. Assim mesmo, somos nós. São as pessoas muitas vezes empoeiradas, muitas vezes desajustadas, muitas vezes errado, nas falhas, no pecado, né? Mas quando se arrepende, quando se coloca na mão do Mestre Jesus, o Mestre limpa, o Mestre purifica, o Mestre santifica, o Mestre começa a utilizar-se daquela pessoa que outrora vivia no mundo pecado, fazendo coisas inagradáveis aos olhos do Senhor, mas agora o Mestre que conhece o seu instrumento toca aquela linda melodia na vida das pessoas que se converteram, que aceitaram Ele como seu Salvador. É assim que Deus faz com aqueles que estão na mão do Mestre. Por isso que é bom a gente permanecer na palma da mão de Deus. Quem está na mão de Deus está seguro. Quem está na mão de Deus está andando pelo caminho certo. Quem está na mão de Deus está salvo, está liberto, está protegido por Ele. Ageu, capítulo de número 2, versículo 8. Deus disse através do profeta: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Então a Ele pertence a prata e o ouro. O mundo e tudo que nele habita pertence a Deus. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam pertence a Deus. Tudo é do Senhor. Êxodo 9, 29. A terra é do Senhor. Êxodo 19, 05 diz: porque toda a terra é minha. Então tudo pertence a Deus, tudo pertence ao Senhor. Que possamos, meus amados irmãos, saber que para Deus não existe impossibilidade. Deus faz como quer, realiza como quer. Sabemos que o homem às vezes quer que Deus faça mais rápido possível, mas Deus tem hora de realizar, de fazer milagre, né? Ele tem hora, né, de dar livramento, tudo pelo tempo determinado por Deus. Ele faz como Ele quer. O meu dever é clamar, o meu dever é esperar, o meu dever é alcançar, porque orei, porque esperei. Quem espera no Senhor sempre alcança. Que Deus abençoe, que Deus ajude a cada um, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vitória, vitória no Senhor podemos cantar,
porque poderoso é o nosso Deus, que tem bênção para nos dar.